tempo bom para nós virmos para a igreja? É a chuva, é o sol, é o calor, é o frio? Qual é o melhor tempo? Qualquer tempo, né? Eu estava vendo aqui porque tinham mais tias do que crianças, né? Parece que a chuvinha e o clima ameno deixou o pessoal meio atrofiado com lençol, uma mistura de lençol com ser humano, né? Que normalmente dá um relaxamento. É isso, damos graças a Deus por todo o tempo, por qualquer tempo. Quem melhora o nosso tempo é o Senhor, não é? Se o Senhor está confortando o nosso coração, a nossa mente, desculpem, nós nos sentimos suficientemente fortalecidos para vivermos a vida que Ele nos tem dado, que Ele nos tem concedido, né? Aprendendo com Cristo no deserto. Aprendendo, hoje eu acho que vocês não terão recurso aí, tá? Aprendendo com Cristo no deserto. Hoje é Bíblia na mão, tá? Vamos examiná-la, porque provavelmente em casa nós não temos esses recursos da mídia, então a gente tem que ler a palavra como a gente lê em casa também, tem que aprender sobre isso. O texto no qual nós vamos pensar é aquele de Mateus 4, do 1 ao 11. Mateus 4, do 1 ao 11. Acharam? Amém? Socorro. Diz assim a Escritura: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém, né? A palavra do Senhor nos mostra que nós temos tudo a aprender com o Senhor Jesus Cristo, fato da sua experiência vivida no deserto. Por que é importante termos a compreensão? Porque o deserto, ele é um ambiente de provação intensa e de privação intensa. No deserto, é óbvio, para um ser que caminha e vive, vivencia 40 dias ou muito menos do que isso, a fome. No deserto, a sede. Essas duas faltas, alimento e água,
começam a produzir no mecanismo, no metabolismo do ser humano, uma série de alterações. Ele vê miragens, ele vê o que não existe, ele sente-se ameaçado, ele sente-se afetado. De dia é um calor intenso, de noite a temperatura pode cair absurdamente, ele sente um frio impossível de ser quase suportado. No deserto, nos grandes desertos, estão as grandes cobras, as cascavéis, aquelas jararacas enormes, que comem o pouco que existe de vida no deserto, pequenos roedores e seres humanos que se aventuram a atravessá-lo, parte ou todo do deserto. Veja que a figura da cobra, da serpente, né, é própria do deserto. Relacione isso com o fato de que no jardim do Éden, essa ou outra serpente estavam lá presentes para produzir diante do ser humano uma experiência tentadora. Nós, seres humanos, fomos tentados na fartura, no jardim do Éden. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi tentado na falta, no deserto. Diante de toda a agonia que o deserto pôde lhe apresentar, o Senhor Jesus Cristo vivenciou essa experiência. Pois bem, na nossa vida, na minha e na sua, nós experimentamos coisas que produzem também, sentimos falta de muitas coisas ou de algumas coisas bem importantes, sentimos, no sentido espiritual, fome e sede, tanto é que Jesus Cristo veio dizendo que Ele é o pão da vida e a água da vida. Se alguém tem sede, o busque, que vai encontrá-lo. Então a vida que nós vivemos também faz com que experimentemos essas carências. As tentações próprias do deserto, ou aquelas do Éden, da falta ou da fartura, muitas vezes nos acometem. As tentações vêm, nos provam. As propostas tentadoras chegam até nós, tentando nos comprar aquilo que somos, aquilo que Deus fez. Sofre a tentação do adversário de Deus. E ficamos sem Cristo, sem Deus, entregues à nossa própria sorte e à felicidade ou infelicidade das nossas escolhas diante das tentações. Pois bem, de pronto, de início, eu me lembro de uma palavra que Tiago nos deixou sobre essa questão das tentações. Tiago nos disse em 4:7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E eu não posso encontrar um outro modelo tão perfeito quanto Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo resistiu ao diabo, à sua investida. E o texto diz literalmente que Satanás vazou, como nós dizemos hoje, saiu fora. Os objetivos que buscava alcançar, não alcançou. E Jesus Cristo então superou a tentação e não transgrediu, não caiu nela, não caiu na tentação, mas foi vitorioso sobre ela. Essa experiência que Cristo viveu, que tem semelhança com a nossa experiência ao longo da vida, examine a sua vida, examine as ciladas nas quais você já foi colocado, observe as tentações que você já sofreu e as quedas que você teve, as fraquezas que você teve, sendo vencido pelas tentações. Observe isto e veja como é importante aprender com Cristo Jesus nessa experiência do deserto. É importante porque nós precisamos desse aprendizado. Primeira questão que eu quero propor aos irmãos é a seguinte:
para aprendermos com Cristo no deserto, nós precisamos identificar a tentação. Nós não podemos dar à tentação qualquer outro nome. Muitas pessoas chamam a tentação de oportunidade. Oportunidade para se dar bem, oportunidade para superar o outro, oportunidade para se vingar, oportunidade para ser colocado numa situação superior em relação aos outros. Muitas pessoas chamam equivocadamente tentação de oportunidade. No ambiente profissional, alguém chega para você e esse alguém tem por objetivo afetar uma terceira pessoa, uma outra pessoa. E ele começa a colher de você informações sobre a outra pessoa. Ele quer fazer mal àquela terceira pessoa. Só que ele quer usar os seus argumentos. Ele quer usar o seu testemunho, a sua palavra, para consolidar aquilo que está no seu coração e que é uma tentação. Ele quer fazer o mal ao outro. E ele às vezes provoca você, sugere a você coisas sobre o outro, e às vezes diabolicamente nós podemos confirmar, afirmar coisas que nós não temos prova, não temos segurança, não sabemos, mas nós cooperamos, caímos naquela tentação e daqui a pouco aquele outro colega, companheiro de trabalho sofre alguma coisa e a voz que foi usada para depor contra ele, para falar mal dele, foi a minha, foi a sua, foi a nossa. Então, esse ambiente é um ambiente muito sugestivo e nós não podemos deixar de identificar quando é tentação. Às vezes a proposta financeira é muito boa, às vezes a oportunidade financeira, material é muito boa, mas ela é uma cilada. Ela não é aquela que Deus preparou para você, para a sua experiência de vida. A oportunidade do sucesso, muitas vezes para você subir e ser levado, guindado a uma posição de destaque, implica em você vender valores seus, morais. Querem ver um exemplo disso? José na casa de Potifar. Podia citar experiências do dia a dia, mas aquela é suficiente. José podia cair no gozo da tentação quanto à sexualidade, mas José honrou o compromisso com Deus. Era uma oportunidade. Provavelmente, aos olhos humanos, aquela mulher nem desejaria depor contra José em relação ao seu marido. Provavelmente não. Ela queria, como vivia no ambiente do pecado, estava acostumada ao ambiente do pecado, ela queria se servir daquela ocasião para se beneficiar com um jovem certamente de boa aparência, em melhores condições que seu marido naquela circunstância. Mas José não viu aquilo como uma oportunidade. José soube dizer aquela mulher, soube fugir da presença dela. Às vezes nós podemos dizer, outras vezes nós só podemos fugir, e nós não podemos confundir tentação com oportunidade. Chegam, se instalam diante dos nossos olhos, e como diz o mesmo Tiago, a cobiça dos olhos faz com que caminhemos naquela direção. Via de regra, vem sempre com um modelo muito fácil. Você vai alcançar isso na maior facilidade. Quantas pessoas de mais idade estão sendo lesadas com propostas de compra, de recebimento de prêmio? Você já ouviu essa história? Eu tenho aqui um bilhete premiado, mas eu não estou com tempo. Compra esse bilhete premiado aqui, ele é de 1 milhão, você me dá R$200, aí R$500. Tem gente indo nisso. O que é isso senão a cobiça dos olhos? Não é? Então, Jesus Cristo nos ensina,
E nos versos 2 e 3, no início da sua experiência ali no deserto, o Senhor Jesus Cristo, que havia jejuado por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chega, propõe a ele: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ora, para um homem morto de fome, veja que até socialmente, se existe uma transgressão social que nós temos uma certa dose de compreensão, é o faminto sem dinheiro, sem recurso. Às vezes ele passa a mão em alguma coisa no mercado para comer. É fome mesmo, é fome mesmo. Não é justo? Não é justo. É errado? É errado. Mas socialmente nós até temos um nível de compreensão. A gente pensa assim: se pelo menos estivesse pegando uma coisa para comer, nós respeitaríamos talvez essa miséria física. Transgressão sim, mas há uma certa compreensão, né? Pois bem, Jesus Cristo soube resistir. Ele identificou na proposta de Satanás a tentação e a possibilidade do enfraquecimento, da destruição de tudo aquilo que ele vier a fazer no mundo. Jesus Cristo rejeitou absolutamente. Se a vida tem significado para você em muitos momentos cansaço, fraqueza e solidão, saiba que Jesus Cristo enfrentou com intensidade tudo isso. Mas a Escritura diz na carta aos Hebreus que ele foi tentado em tudo, mas sem pecar. E ele nos desafia. E o começo dessa compreensão é a identificação do que é tentação, do que é oportunidade dada por Deus. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Há meios de observarmos licitude, honestidade, integridade, retidão de caráter, compromisso com o Senhor Jesus Cristo, compromisso, e então nós clamaremos ao Senhor se a dificuldade de compreensão for grande, e nós poderemos dizer ao Senhor: Senhor, se isto não é meu, se isto não é para mim, por melhor que aparente ser, eu não quero. A minha fome pode ser muito grande, mas eu não quero que o Senhor transforme pedras em pães, simplesmente para atender o meu ego e o meu clamor interno. Eu preciso aprender a identificar o que é uma tentação diabólica. Até porque certamente não fui colocado no deserto e fui tentado. Eu fui tentado e sou tentado no Éden criado por Deus, mesmo prejudicado, corrompido como está agora. Eu tenho recursos com os quais eu posso resolver a minha experiência de vida. Segundo aspecto, com relação a aprender com Cristo no deserto, além de identificar a tentação, eu preciso compreender e aceitar minhas limitações. Compreender e aceitar minhas limitações. Olhando para a sociedade, tanto pela psicologia ou pela filosofia, há uma compreensão de que cada um de nós tem um ponto frágil. Aquilo que foi chamado de calcanhar de Aquiles, o ponto fraco. Aquele lugar onde nós, tocados ali, nós temos a chance fácil de queda. Todos nós temos. Uns são seduzidos pelo bem material, pelo recurso material, pelo dinheiro. Ponto fraco é esse. Abriu uma fresta que eu posso vislumbrar, eu já imediatamente vou correr naquela direção da fresta e vou empurrar a porta e vou caminhar ali até alcançar o meu objetivo, porque o que me seduz no mundo é o dinheiro, é a materialidade. É quando o indivíduo vê o dinheiro como um fim em si mesmo. Ele não entende que o dinheiro é uma oportunidade, um meio pelo qual nós podemos
ser abençoados, se soubermos usar, e abençoar o reino de Deus, e abençoar seres humanos que precisam, obras de Deus que precisam da nossa participação. Então, nós precisamos ter essa noção. Muitos se vendem facilmente pela chance do dinheiro. Vale qualquer coisa para chegar ao objetivo. Eu me corrompo, eu corrompo pessoas, relacionamentos com pessoas que confiaram em mim, eu me vendo facilmente. Outras pessoas se dão facilmente no ambiente facilitado da sexualidade. Surgiu a oportunidade, é para mim, dizem essas pessoas, eu vou adiante. Facilitou, me permitam vulgarizar um pouquinho, eu caio dentro, me facilitou, eu estou usando a oportunidade. São pessoas vendáveis do ponto de vista da sexualidade. A nossa sociedade hoje vive transmitindo o conceito do objeto sexual. A beleza ou a aparência boa está sendo estimulada como objeto a ser conquistado. Eu vou me pôr assim porque eu me torno um objeto do interesse dos outros e eu vou me vender e vou comprar outros nesse mercado da sexualidade. Muitas pessoas esquecem que o ficar melhor, o ficar belo, o se ajeitar, o se arrumar é próprio de um relacionamento confiável entre marido e mulher, do cuidado entre pais e filhos, e existem limites para essas coisas. Eu não sou objeto, o ser humano não é objeto, o ser humano tem cabeça junto ao corpo, tem cérebro para raciocinar, tem compreensão dos limites que significam respeito e temor a Deus e respeito pelos seus semelhantes. Não veem nos outros objetos a serem cobiçados e conquistados. Quando forem tentados nessa direção, terão de Deus a graça para resistir. Mas muitas pessoas, o calcanhar de Aquiles delas está posto nessa questão da sexualidade. Bens, dinheiro, sexualidade e status. Tem outras pessoas que querem o sucesso a qualquer preço. Conversava dias atrás com um jovem que trabalhou e ainda trabalha, já não é tão jovem assim, que o tempo vai passando e a gente vai vendo nas pessoas que foram jovens com a gente, outros jovens. Mas essa pessoa me disse assim: pastor, no ambiente no qual eu trabalho, as pessoas chegam e elas vão ali muitas vezes querendo o sucesso, procuram esse ambiente porque querem o sucesso, querem estar na capa das revistas, querem estar na tela da TV, querem estar, enfim, e para chegarem àquilo, aquele objetivo, aquele pedestal, elas fazem tudo, se entregam para qualquer um e a qualquer preço. São induzidas a conceitos de esvaziamento daquilo que Deus fez. Por exemplo, para essas pessoas, Deus não fez homem e mulher. Deus fez homem e mulher e uma outra terceira coisa que você instintivamente queira ser, para ser usado e usar alguém para chegar ao topo, para fazer sucesso. Tem muita gente que vive à procura do sucesso. Tem gente que não consegue alçar esse voo, pensar isso tão alto assim, mas elas querem também ter sucesso no relacionamento. É muito comum no meio dos meninos e meninas a necessidade da aprovação pelos seus iguais, pelos seus colegas de turma, pelos seus amigos de escola. Então, para serem bem vistos, eles vendem
as suas compreensões, as suas posições, as suas convicções, porque eles querem, antes da aprovação de Deus, eles querem o aplauso daqueles que lhes estão cercando. Eles querem ficar bem com a turma, eles querem fazer sucesso, eles querem ser reconhecidos, e aí então eu necessariamente não me comporto como filho de Deus, como crente, ou mesmo como um ser humano que tem opiniões, que tem posições, que sei o que eu quero, sei qual é a direção que Deus quer e que eu quero dar para a minha vida. Então eu preciso compreender e aceitar as minhas limitações. Em Romanos capítulo 7, versos 24 e 25, Paulo disse assim, vou ler o 22 em diante, porque segundo o homem interior, disse Paulo, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, no meu corpo, outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento. Eu penso assim, mas existe uma guerra, um conflito, e eu me vejo no meio desse conflito, fazer o certo diante de Deus e fazer o que instintivamente o meu corpo pede. Como é que você funciona nisso? Como é que você reage quando você está nessa luta? Paulo disse, vejo nos meus membros, verso 23, outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo, preso à lei do pecado, que está nos meus membros. E aí Paulo se autodenomina, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas se me inclinar para a carne, ele diz, com a carne, mas com a carne, a lei do pecado. Se eu der vazão, a lei do pecado dominará esse meu corpo, e eu então agirei de forma a aceitar o jogo da tentação e a não entender que a graça de Deus pode me fazer superar tentações tais quais aquelas que Jesus sofreu. Podemos observar que Jesus Cristo sofreu tentações físicas no deserto, tinha fome, a proposta foi que ele pudesse ver as pedras se transformando em pães. Jesus viveu tentações espirituais, e essas tentações espirituais, se tu és o Filho de Deus, né? Muitos de nós, alguém põe no seu carro, no vidro traseiro ou lateral do carro, diz assim, eu não sou, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. O que isso quer dizer? Não sei, pode querer dizer muitas coisas. A maioria das pessoas raciocinam que o indivíduo está dizendo assim, se o dono é dono, eu sou dono, porque eu sou filho do dono. Se o dono pode, eu posso, porque eu sou filho do dono. E algumas pessoas até se utilizam da Bíblia. Não, a Bíblia não diz posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sem entendimento, as pessoas utilizam dessas questões, dessas posições, usam a Bíblia como Satanás usou para tentar Jesus. As pessoas dizem, eu já estou perdoado. Alguém já me perguntou, pastor, eu estou perdoado, e agora? Foi compreensível, foi na classe dos novos crentes, né, dos que estão sendo preparados para o batismo. E agora, o que faz? Como é que a gente faz? Posso pecar? E alguns, astutamente, não entre eles, mas nesse meio, né, a Bíblia não diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça? E algumas pessoas levam isso às últimas consequências. Então quer dizer, olha a lógica, quanto mais eu pecar, maior será o derramamento da graça. Algumas pessoas se utilizam desse raciocínio e vivem a vida cristã leviana e irresponsavelmente. E a palavra do Senhor diz que eu preciso
é reconhecer as minhas limitações, físicas, como Jesus fez, espirituais. Ninguém mais do que ele podia dizer: eu sou o filho do dono. E podia dizer mais, como ele disse adiante: eu e o Pai somos um. Mas Jesus Cristo não se valeu dessa prerrogativa e soube, como homem, enfrentar a sua limitação naquele instante e submeter-se ao querer do Pai, como fez até as últimas consequências. E as materiais, né? Jesus enfrentou as limitações materiais nesse projeto de tentação. Os versos de 8 ao 10 mostram exatamente isso, né? Que Jesus Cristo viveu essa provação. Vou lembrar aos irmãos, parte final. Novamente, o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, glória deles, e disse-lhe para o fragilizado homem Jesus, disse ao Senhor Jesus: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Eu tive uma prima que eu quis muito pregar o evangelho para ela. Ela era enfiada em terreiro de umbanda, e ela achava que os guias, os pais, o pai de santo, as autoridades espirituais que estavam sobre ela garantiam a sua felicidade. E ela vivia uma vida miserável sabidamente, mas Satanás havia incutido na mente dela que ela vivia muito bem, porque ela era dona de um centro de macumba, um centro de espiritismo baixo, chamado espiritismo baixo, né? E ela fugia dos crentes, mas a minha tia, irmã da minha mãe, nesse período morava numa casa pequena nos fundos da nossa casa, e ela precisava de vez em quando visitar, e ela procurava saber quando a turma de crentes não estava em casa para ela ir visitar a mãe, né? Mas dá pelas tantas, uma ou outra vez ela acabava encontrando, né? E uma vez nós tivemos uma conversa assim, tete a tete, ela entrando na quina, e eu parei, eu disse para ela: Gedalva, eu preciso falar com você. Você tem alguma coisa para falar comigo? Tenho, claro que eu tenho. Jesus morreu pelos teus pecados, Jesus quer te dar liberdade. Eu tenho tudo, os meus guias me dão tudo, eu sou uma pessoa feliz. Você olhava para o semblante da Gedalva, você não via outra coisa senão sofrimento, tristeza, corrupção, porque isso se dá também nesse ambiente. Muitas pessoas se tornam cavalos de outro. Você imagina um ser humano que se torna cavalo do outro? Você admitiria em sã consciência ser cavalo do outro? Você pode até ajudar a levar uma pessoa, mas nunca admitir a sua condição e ser chamado de cavalo para outros objetivos demoníacos, quer dizer, transportar as ações do demônio sobre o seu corpo. Pois bem, ela me disse essas coisas todas, e eu disse: não é assim, Deus te ama, Jesus quer te libertar. Bom, foi a nossa conversa. A última vez que eu vi Gedalva foi essa. Depois de algum tempo, Gedalva some, ninguém dava notícia, ninguém sabia, ela morava ali na Abolição, perto daquele Morro do Urubu, né? E aí ela subia na ladeira, lá onde estava o terreiro, e era a casa dela, e aí, nesse sumiço, tinha uma lixeira embaixo, como é comum nas ladeiras, né, desses morros. Tinha algum lugar que se transformava em depósito de lixo. Todo mundo passava por ali e jogava o seu lixo. E um dia os urubus estavam rondando demais aquele lixo ali. E chamou a atenção, e foram ver o que era. E havia um corpo, que certamente tropeçou, escorregou, caiu ali, se misturou com lixo, e foram descobrir que era a Gedalva, minha prima Gedalva, que morreu ali, naquela condição. Não quero vaticinar, raciocinar nada em cima de que tinha que ser assim. O que eu quero dizer assim, foi assim. A sensação
que o domínio do mal traz sobre a vida do ser humano, quando o indivíduo cede à tentação demoníaca, e ela entendia que Satanás lhe dava tudo, os bens materiais que Satanás lhe dava eram mais do que ela podia imaginar. Jesus Cristo foi tentado por essas questões materiais, e ele resistiu, e Gedalva não conseguiu compreender e não conseguiu se deixar trabalhar pelo Espírito de Deus, fechou o seu coração e se entregou a uma vida literalmente demoníaca. E a constatação, apenas a constatação, é que a última coisa para a despedida da vida desse mundo que Satanás lhe deu foi misturar-se com o lixo. E isso é triste, isto é terrível. Jesus Cristo nos deixa o ensino de que ele soube compreender como homem quais eram as suas limitações e resistir às suas tentações com a autoridade da palavra do próprio Senhor. Fome, sede, frio, tendo miragens, sofrendo a preocupação das cobras do deserto e tudo mais. E o Senhor Jesus Cristo venceu. Terceira, é preciso conhecer e usar a arma de defesa certa. Jesus Cristo disse sempre, respondeu a todas as tentações do diabo. Jesus soube usar a palavra de Deus para se defender e reagir contra a ação do diabo. O diabo usou a Escritura para o seu interesse próprio. Olha só como é que isso pode acontecer. Olha só que espécie de tentação nela nós podemos cair. Usar a palavra de Deus como proteção e preservação da nossa condição de pecadores. Aquela história que eu mencionei é um exemplo. Não, a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu posso, não tem problema. Não tem problema. Existe ainda hoje um segmento evangélico, ou chamado de evangélico, que advoga esse pensamento. Não. O que eu faço no Espírito, eu faço para Deus. O que eu faço na carne, eu faço porque eu sou assim mesmo, então eu vou viver assim mesmo. Eu sou adúltero, eu sou ladrão, eu sou usurpador, eu sou imoral, não importa, porque espiritualmente Cristo me aperfeiçoou e eu vivo na graça dele. A Bíblia diz que quanto à lei de Deus eu a pratico no Espírito, mas quanto à lei do pecado eu vivo na carne. Jesus não fez assim, e nós não temos o direito de usar este recurso. A palavra de Deus foi usada pelo Senhor Jesus Cristo para a preservação da sua integridade como Filho de Deus, e para que o seu testemunho fosse algo contundente como é, consequente como é. A palavra de Jesus era reconhecida até pelos seus adversários como uma palavra de autoridade. Uma palavra que a única usada no grego possível para aquilo que Jesus era exousia, que significava autoridade interior. Não é aquela que o indivíduo vai ser investido agora quando nós vamos votar e ele vai ser colocado naquela posição. Esse é um tipo de autoridade, eu delego. Jesus não, Jesus era de dentro para fora. Quando Jesus prega, lembram, sobre a casa construída sobre a areia e sobre a rocha, ao fim, o testemunho das pessoas que estavam ouvindo ele não é como os demais, ele fala como quem tem autoridade. Eles reconheciam, e a palavra usada ali é essa, exousia, que significa autoridade interior. Era alguém de quem não se podia duvidar. Então, nós somos chamados, meus irmãos, a conhecer, crer, obedecer e meditar na palavra de Deus. Aliás, eu digo uma coisa assim, que a minha experiência de vida, eu hoje medito mais do que quantidade de textos que leio. Deus me deu a graça de ter uma memória razoavelmente boa ainda. Eu já li a Bíblia algumas vezes, então eu guardo muita coisa. Então hoje eu abro a Bíblia, pego 1, 2, 3 versos para minha experiência espiritual e medito naquilo que está contido ali, já me valendo às vezes do conhecimento
do texto, do contexto, tá certo? Quando não estou lembrado, eu tenho que, como você, ir lá e ler e relembrar, é assim que funciona. Mas meditar na palavra de Deus é algo importantíssimo. Importantíssimo. Equivale à digestão daquilo que foi comido. Você cria condições para o seu organismo espiritual absorver aquilo, como você, quando mastiga bem e o alimento tem tempo e qualidade para ser trabalhado pelas enzimas lá dentro, etc. Ele tem um caminho cujos recursos minerais e outros são dados ao seu corpo. Ele tem condições de trabalho. Equivale à meditação. Você pegar a palavra de Deus e você meditar. São questionamentos que você faz. Deus, o que é que o Senhor está me dizendo? Objetivamente, o que é que o Senhor quer dizer para a minha vida agora que eu estou meditando? Estou pensando, Senhor. A Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. É um caminho que nos desafia. E é claro que para meditar de dia e de noite, como nós não somos parasitas, nós temos que aprender a lidar com isso nas nossas atividades do dia a dia. A dona de casa está lá na pia, pá, louça, aquela tarefa simpática de todos os dias, né? Lava, né? Seca, aquele é o momento. Está fazendo a comida? Faz outras coisas também, ouve outras coisas também. É importante que você ouça outras coisas, veja outras coisas, mas a essência da palavra de Deus está sendo preservada no seu coração e na sua mente. Por quê? Porque ela ajudará você a preservar-se da queda diante das tentações que o pecado, das tentações, te livra de não cair nas tentações para as quais o inimigo das nossas almas quer nos induzir e nos levar, significando isso queda. Porque depois que você peca, enquanto você não se acostumou com o pecado, ainda tem essa, porque o pecado você pode se acostumar. Você pode cuidar de um pecado como quem cuida de uma ferida. Acariciar, está doendo menos? Está doendo menos. Passa lá um remedinho. Às vezes aquela coisa, eu me lembro que uma vez eu estava de férias, garoto, e eu queria jogar bola, queria aproveitar minhas férias para jogar bola o dia todo dia, porque queria, e eu furei o pé, aquelas coisas, naqueles campos maravilhosos, né? Eu furei o pé num troço lá, fez um buraco bem entre a parte da frente e a parte de trás, aquela parte de pele mais fininha que nós temos no pé e na mão, né? Cortou ali. E eu não tratei aquilo, porque eu sabia que se eu tratasse, minha mãe ia querer botar um curativo, aí eu não ia poder jogar bola, aí eu vou jogar bola. Enfim, depois de algum tempo, aquele troço fechou com todas as sujeiras de 20, 30 dias jogando bola descalço. Sabe como é que é? Estava um tufo do mufurufo ali embaixo, já encoberto por uma pele. E o dia que eu cheguei em casa mancando, minha mãe percebeu: o que você tem nesse pé? Eu levantei o pé, ela fez assim: está há quanto tempo desse jeito? Aí fui eu para o pronto-socorro. Aí o médico disse: rapaz, você vai perder esse pé, essa perna, por causa dessa porcaria. Aí fez lá a incisão, limpou, botou isso, botou aquilo, me deu antibiótico, e graças a Deus eu não perdi nem o pé nem a perna, não é? Mas, meus irmãos, muitas vezes nós guardamos coisas ruins e não queremos que ninguém veja, como eu não queria que minha mãe visse, porque eu queria jogar bola. E às vezes a gente quer fazer outras coisas e aí a gente não cuida do que está ruim, do que está errado na nossa experiência com Deus. A gente zela pelo erro. É coisa séria. Jesus Cristo nos ensina como nós devemos lidar com as tentações no deserto da vida.
Não chame uma sugestão, não chame pecado de outra coisa que senão pecado. Quando você pecar, não apelida de outra forma, é pecado. Pecado, pecou, pequei, Senhor. Eu sou aquilo que Paulo disse que eu sou, que ele era, mas eu quero ir vencendo essa batalha, eu quero melhorar o nível da minha vida espiritual contigo. Eu quero, Senhor, me ajuda. Amém? Amém. Querido Deus, como é bom conhecer, aprender, estabelecer comunhão com o Senhor e com a sua palavra. O Senhor nos ajuda nessa vida complicada, o Senhor ilumina o nosso caminho, dirige, ó Deus, com essa palavra bendita, quando o deixamos, dirige as nossas escolhas, a nossa tomada de decisão ou de decisões. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, e nós queremos aprender com o teu filho, literalmente, a resistir ao diabo em cada investida. Pedimos em nome de Jesus. Amém.